Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra espírita. Hoje, exatamente 4 de fevereiro de 2022, nós estamos reunidos, nós aqui, vocês, aí no nosso canal, acompanhando, para estudarmos o capítulo 6, no caminho redentor da obra Ave Cristo. Nós vamos envolver a nossa irmã Lígia, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Mestre e amigo Jesus, expressamos aqui nossa gratidão por poder estarmos mais uma vez em torno da obra espírita, mais uma vez relembrando suas palavras. Que possamos ter nosso entendimento aclarado para poder entender, sentir e viver o seu exemplo, as suas palavras. Agradecemos a presença dos amigos espirituais e pedimos que nos inspirem e conduzam sempre. Gratos somos, Senhor, sempre. Querida, vamos agora solicitar para a nossa irmã Aramita fazer a recapitulação do nosso último estudo, né? Em nosso último estudo, na procissão que Tassiano promoveu para Cíbele, onde todos os seus servos deveriam jurar fidelidade, né? Nós vimos que Rufo foi deixado por último, por causa ele era um homem decidido, e quando disseram para ele jurar fidelidade a Cíbele, ele disse que não poderia. Não posso. E o sacerdote disse que ele devia fazer isso, senão ele seria punido. Ele disse que ele sabia que ele era escravo, ele sabia das responsabilidades dele, mas que o mestre, o único mestre que ele seguia, no espírito ele era livre, e que o mestre dele era Jesus e que ele não ia. E aí o Tassiano mandou o capataz açoitá-lo, ele foi açoitado. Só que tinha muita gente presente, né, assistindo, e aquilo começou a dar uma má impressão, um mal-estar nas pessoas, e ele mandou prender Rufo, né? Rufo foi preso, terminaram a solenidade, e no final da tarde Tassiano ficou sozinho, ele começou a pensar, né, no Corvino. Não nos esqueçamos que Corvino salvou a vida dele, o irmão Corvino. Pensou na morte do Silvano, pensou na reação do Rufo, e ele disse que, sem perceber, ele começou a lutar contra a influência do Cristo, não mais em derredor das ideias, mas dentro do próprio coração. Começou a mudança, né? Começou a se incomodar, né? O primeiro movimento para a mudança é a gente se sentir incomodado. Enquanto nós não nos sentimos incomodados com as nossas atitudes, não tem mudança. Vamos lá, capítulo 6, no caminho redentor. Dias amargos surgiram para a igreja de Leão, depois da morte de Silvano. Gratificada por Eustáquio, que odiava o evangelho, a viúva Mércia, mãe da criança de Silvano, veio a público acusar o irmão Corvino, declarando-o feiticeiro e infanticida. Lembra da mãe dele? A própria mãe de Silvano recebeu uma boa soma de Eustáquio, que era o inimigo do cristianismo, e ela foi a público denunciar. Quando a gente escuta essas histórias, a gente percebe por que Jesus falou assim: todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Em um planeta onde o mal ainda domina, quando surge o bem, ele é muito atacado.
fazer o bem provoca muito mal-estar em espíritos perversos que estão encarnados e desencarnados. Então você passa a incomodar muito. Então não é fácil seguir o Evangelho, viver o Evangelho aqui na Terra. Nós seremos verdadeiramente perseguidos. Então o trabalho aqui do nosso querido agora chamado Corvino, a gente está vendo o quanto ele está recebendo de ataques realmente. Fica claro isso? Então Jesus nunca disse assim, olha, é super fácil me seguir, viu? Eu te garanto toda a proteção, nada de mal vai acontecer. Não. Em nenhum momento ele fez essa proposta. Afirmou perante as autoridades que o menino fora vítima de sortilégios, de feitiçaria, malditos, chegando à crueldade de acrescentar que Silvano, órfão, tinha sido fascinado por engodos do pregador. Olha, que o filho dela tinha sido enganado. Extremamente humilhado, o amigo dos pobres foi conduzido a interrogatórios oficiais em que se comportou com admirável nobreza. Varro nada reclamou. Esclareceu que visitara a residência de Vetúrio com a melhor intenção e que, inadvertidamente, uma das crianças fora atacada por um cão bravio, solto, não sabia como. Isso aqui é autêntico? Isso aqui é verdade? Não, isso aqui é mentira. Ele sabe que Tarciano deu a ordem para que os cachorros fossem soltos. E ele aqui, eu não sei se é bom senso ou ainda protecionismo em relação ao filho. Algo que a gente fica a refletir, né? Porque a discussão, já que ele é um cristão, ele está mentindo. E quando a gente vai estudar no livro Consolador, que Emmanuel vai abordar a mentira, ele diz o que é mentira. A mentira, ela é considerada uma mentira quando tu falas algo para te beneficiar. Isso é uma mentira. Porque no caso do livro Renúncia, Alcione, a mãe dela solicitou, minha filha, vá até minhas amigas, fulana de tal, peça emprestado uma soma dela, já que a gente está passando muita dificuldade. E a Alcione saiu, foi até a casa dessas amigas, a Alcione foi muito maltratada, e inclusive uma das amigas da mãe dela insinuou que ela se prostituísse. Então, quando ela voltou e que a mãe perguntou, ela não contou absolutamente nada, disse simplesmente que ela não tinha conseguido encontrar as amigas. E aí foi questionado, poxa, um espírito tão nobre está mentindo? Não, ela não estava mentindo, porque a intenção dela era que a mãe não viesse a sofrer. Então, logo, isso não é uma mentira, isso é o que a gente chama de omissão, não, ela está omitindo, ela omitiu uma informação para evitar o mal maior. E quando é uma mentira? Quando eu faço algo com a intenção de me beneficiar. Então aqui a atitude do Varro, ele não está se beneficiando. Mas ele também não está acusando a ninguém. Não podia, desse modo, culpar a ninguém. Não faltaram insultos por parte de romanos sarcásticos que ele suportou com humildade e heroísmo. Contudo, quando a prisão dele se fazia iminente, Artêmio Cimbro, patrício de grande fortuna e de não menor generosidade, advogou-lhe a causa, empenhando privilégios e haveres por livrá-lo do cárcere, mobilizando altos valores políticos junto ao legado propretor, conseguiu sustar a internação temporariamente, arquivando-se o processo para despachos ulteriores. Mas o risonho lar dos meninos desapareceu, porque lembra que o trabalho dele era com as crianças. Jesus está ajudando Quinto Varro através de quem? Artêmio Cimbro. É isso que a gente tem que entender. Jesus não vai se materializar e dizer parem tudo, não vai. Ele utiliza os próprios irmãos que estão numa condição
para ajudar o coração. Entendeste? É sempre esse movimento. Então, quantos de nós, a gente em determinado momento, a gente diz assim, nossa, e eis que apareceu um anjo na minha vida. E eis que apareceu um anjo na minha vida. Então, e a gente percebe ali a mão realmente de Jesus conduzindo. A gente só precisa ser maleável e confiante, maleável na condição de ser um instrumento nas mãos de Jesus e confiante na condição de saber, eu não estou abandonado. Nunca sozinhos. As crianças foram recolhidas à pressa, porque lembra que eram quantas? Quase 30 crianças, lembra? E aí, onde que vai enfiar essas crianças? Porque ele não pode mais voltar fazer o trabalho dele com as crianças. As crianças foram recolhidas à pressa em vários domicílios de irmãos que as receberam com amor. Considerado pelas autoridades indigno de orientar a infância, o companheiro dos sofredores sentiu despedaçar-se-lhe o coração. Quando o último petis, a última criança o abraçou, chorando às despedidas. Quinto Varro, o padrão varonil do bom ânimo e o exemplo da fé viva, não obstante a fortaleza espiritual de que invariavelmente dera testemunho, cedeu à tortura que antecede o desalento. Entre a paixão pelo filho inacessível e o amor pelas crianças de que fora irremediavelmente despojado, era surpreendido, vezes frequentes, entre lágrimas. Em muitas ocasiões, dentro da noite, via-se diante da chácara senhoril de Vetúrio, tentando ver o rosto de Tassiano em algum ângulo das janelas iluminadas e, não raro, horas mortas, buscava essa ou aquela residência particular para avistar-se com algum dos filhinhos do coração. Lembra? Ele não pode se aproximar mais nem das crianças. Estudava intensamente, tentando fugir aos próprios pensamentos, em longas vigílias que terminavam pela extrema fadiga. Mal se alimentava, empenhando-se em trabalhos sacrificiais pelos doentes, receando talvez mergulhar-se na amargura, da qual resvalaria fatalmente para o desânimo. Apesar das advertências dos superiores e dos amigos, perseverara na excessiva movimentação até que caiu no leito sob invencível cansaço. Febre alta devorava-o devagarinho, constrangendo-o a oscilar entre a vida e a morte. Por fim, à custa de carinho e devotamento dos companheiros, venceu o inquietante desequilíbrio, mas, apático e abatido, deixou-se permanecer na enxerga desse colchão grosseiro, do quarto humilde, sem coragem de levantar-se. Certa noite, acariciado pelo vento fresco que passava, sussurrando brandamente, lembrava a ele o velho Corvino com maior intensidade. O luar e a atmosfera pura, a câmara pequena e a solidão compeliam-no a recuar no tempo. Sentia imensas saudades do apóstolo que lhe tomara o lugar nos braços escuros da morte. Esposara a missão evangélica com extremado fervor. Dera à igreja os mais belos sonhos, renunciar a todos os prazeres do homem comum para favorecer em si mesmo a obra da espiritualização. Buscara esquecer o que fora para transformar-se no irmão de todos. Dividira o tempo entre o enriquecimento da vida interior e o serviço constante, mas trazia o espírito sequioso de amor. Seria crime
o propósito de aproximar-se do Filho para consagrar-se a Ele? Seria reprovável o desejo de ser igualmente querido? Na condição de homem, procurar compreender a esposa e honrar-lhe, no íntimo, a escolha feita. Cíntia poderia transitar no caminho que lhe aprovesse. Era livre, e em razão disso, a mulher não lhe ocupava o pensamento. Contudo, a lembrança de Tassiano vergastava-lhe o coração. O anseio de ajudá-lo convertera-se-lhe n'alma em ideia fixa. Realmente, vira-o agressivo e cruel. Jamais lhe olvidaria a revolta em ouvindo o nome de Jesus nos lábios tenros de Silvano. Entretanto, pensava aqui o nosso Varro, agora chamado Corvino, o rapaz era fruto da falsa educação na casa de Eupílio. O homem que o condenara à morte física sentenciara-lhe o filhinho à morte moral. Porque o Vetúrio falou que o pai dele, no caso, o Varro, foi morto pelos cristãos. E, em verdade, nós sabemos que isso tudo é uma mentira. Mas, independente disso, o Tassiano carrega um ódio muito grande pelos cristãos. Isso é algo que ele já traz, lembra? Antes da sua encarnação. Então, em verdade, esse ódio todo não é apenas pela a informação que os cristãos mataram seu pai. Apenas acendeu a chama desse ódio. Só isso. De repente, a Carla e a Mita estão passando por uma situação incomum que atingiu as duas irmãs. E a Carla sofre, mas a Aramita, em relação a isso, ela, além de sofrer, ela ficou com ódio muito grande. Então a gente percebe duas pessoas passando pela mesma situação, mas que com uma é diferente. Por quê? Por causa da história que ela traz em relação a isso que está vivendo. Entende, gente? Então soma. Por isso que uns acabam agindo de uma forma e outros acabam agindo de outras formas. Aqui cabe muito bem a lição dos nossos irmãos judeus do Antigo Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esse amar a Deus confia. É exatamente o que Alcínio também fez. Olha, Carlos Klena não é hora dele. Então, é a gente ter a sabedoria de saber esperar o tempo de cada um. Seria aconselhável nada fazer pelo jovem que apenas começava a existência? Constituiria ato culposo devotar-se um pai ao próprio filho com a melhor intenção? Você está vendo aonde ele sempre justifica? Porque o problema não é ele ser pai. O problema aí realmente é essa fixação de querer fazer com que Tassiano se curve ao cristianismo, se curve ao bem. Recordando, porém, a grandeza do ideal que o impelia ao amor da humanidade, perguntava a si mesmo por que motivo queria ao rapaz assim tanto. Aí ele disse, moça, por que esse sentimento tamanho? A gente sabe, porque a gente leu o início do livro, né? Que esse movimento aí foi antes de reencarnar. Ele implorou para reencarnar. E foi deixado bem claro que Tassiano ainda não estava pronto para isso. Se a igreja povoava-se de meninos e jovens a lhe merecerem atenção e ternura, que razões subsistiriam para concentrar-se em Tassiano com tamanha afetividade, quando não desconhecia os intransponíveis impedimentos que os separavam? Depois de muitos anos de resignação e heroísmo, auscultando os enigmas da própria alma, Quinto Varro rendia-se não às lágrimas serenas, filhas da sensibilidade comovida, mas ao pranto convulso, de convulsão mesmo, vizinho do desespero. Então, aquele momento que ele perdeu o controle total. Aonde era a válvula que ele conseguia se equilibrar? Era justamente o lar com as crianças. Foi tomado. Porque ali ele alimentava o sentimento saudoso, né, de pai.
Então ali ele conseguia manter esse equilíbrio. Uma vez perdeu isso, a própria humilhação que ele passou no julgamento, a forma com que a mãe de Silvano o acusou, e mais ele estava bem próximo do filho, ele cuidava do filho, lembra? Os dois se tornaram amigos e de repente perdeu tudo. A brisa suave, em correntes refrigerantes, penetrava a janela aberta, como se buscasse afagar-lhe a cabeça dolorida. Agora, todavia, aliava-se dos encantos da natureza. Apesar da multidão dos amigos de Leão, sentia-se abandonado, sem ninguém. A presença do filho seria provavelmente a única força capaz de restituir-lhe a sensação de plenitude. Quem é que está no centro? Tassiano. De pensamento voltado para a memória de Corvino, recordava-lhe os minutos derradeiros. Falara-lhe o venerando amigo, em termos inesquecíveis, quanto à sobrevivência da alma. Alentara-o com a certeza da irrealidade da morte. Consolidara-lhe a confiança e investira-o na posse de imorredora fé. Ah, como necessitava, naquele instante, de uma palavra que o arrebatasse ao torvelinho de angústia. Ele, que ensinara a resistência moral, sentia-se agora frágil e enfermiço. Pensou no amigo morto, como a criança transviada suspira por reencontrar o regaço materno. Relegado a si mesmo, na solidão do quarto, soluçava com a cabeça dobrada sobre os joelhos, quando notou que leve mão lhe pousava nos ombros recurvos. Perplexo, ergueu os olhos inchados de chorar. Oh, surpresa maravilhosa! O ancião desencarnado regressara do túmulo e achava-se ali, diante dele, revestido de luz. Era o mesmo apóstolo de outro tempo, mas o corpo como que se fizera diáfano e mais jovem. Irradiações de safirina claridade fulgiam-lhe na fronte e desciam como que um jorro sublime do coração. O presbítero quis gritar a felicidade que lhe invadia o espírito, prosternando-se à frente do mensageiro do céu, mas uma força incoercível emudecia-lhe a garganta e chumbava-o ao leito pobre. Com um sorriso inexprimível, traduzindo melancolia e saudade, amor e esperança, a entidade falou-lhe com carinho. Então, todas as interrogações que Varro fez aqui, momentos antes, Corvino vai responder para ele. Varro, meu filho, por que desanimas quando a luta apenas começa? Reergue-te para o trabalho. Fomos chamados para servir. Divino é o amor das almas, laço eterno a ligar-nos uns aos outros para a imortalidade triunfante. Mas que será desse dom celeste se não soubermos renunciar? O coração, incapaz de ceder em benefício da felicidade alheia, é semente seca que não produz. Então, a dor do quinto Varro é não estar sendo atendido naquilo que ele gosta de fazer. Então, o que ele gosta de fazer? Ele gosta de cuidar das crianças, aquilo dava muita alegria para ele. E qual seria a maior alegria dele? Era poder estar ao lado do filho que ele venera, né? Então, essa é a encrenca dele, a dor dele. Então, nisso tudo está pautado o quê? O amor. O cuidado com as crianças é o amor. Aquele é um trabalho voluntário, ele não ganhava dinheiro. Era aquela satisfação de fazer aquele trabalho. E o filho, ele está sempre segurando na posição, é meu filho, eu sou o pai dele. Que mal está um pai querer o bem de um filho? Agora vamos ver o nosso querido Corvino fazendo suas observações. Varro, meu filho,
Por que desanimas quando a luta apenas começa? Agora que você está sendo chamado aos testemunhos, tu vai desanimar? Mas não é assim que a gente faz? Quando o caminhar está ficando estreito, a gente desanima? A gente se tranca no quarto? A gente chora as nossas pitangas? Mas se agora que está começando a luta, agora que está vindo as provas, você vai parar? Reergue-te para o trabalho. Reergue-te. Ele estava o quê? Caído. Levanta para o trabalho, vá. Fomos chamados para servir e não para ser servido. Porque ele quer ser servido o quê? Eu quero voltar a cuidar das 30 crianças. Tanto é que ele ia na casa das mães adotivas para ver se ele via as crianças. E ele quer o Tassiano de volta. Ô Varro, só para lembrar, nós nascemos não foi para ser servido, foi para servir. Nós não podemos pegar Jesus para estar atendendo os nossos caprichos pessoais. Por que Varro está triste? Porque a coisa não está acontecendo do jeito que ele quer. E aí o que ele faz? Entrando em depressão. Quantas vezes nós não fazemos isso? Morreu um ente querido nosso. Pronto, acabou o mundo. Parou para pensar? Quantas pessoas não se fecham para a vida porque algo aconteceu do jeito que ela não queria? Reergue-te para o trabalho. Levanta-te. Fomos chamados para servir e não para ser servido. Ficou subentendido. Divino é o amor das almas. Então aqui ele está dizendo, tu está bem preocupado com o amor paterno, mas divino não é o amor paterno, é o amor das almas. De alma para alma. Divino é o amor das almas, laço eterno a ligar-nos uns aos outros para a imortalidade triunfantes. Nos ligarmos, triunfantes, mas ele diz, imortalidade triunfante. O que é a imortalidade? Eu não preciso mais reencarnar. Imortalidade é isso, eu não preciso mais encarnar. Eu não preciso mais nascer e morrer. E ali são os verdadeiros laços, são os espíritos afins. Imortalidade triunfante. Que triunfou, né? Que venceu. Aí ele pergunta, mas que será desse dom celeste, que é essa imortalidade triunfante, quando nós alcançamos aí o espírito da primeira ordem? Mas que será desse dom celeste se não soubermos renunciar? Como é que você vai chegar a ser um espírito da primeira ordem se você não sabe renunciar agora? Renunciar o quê? Renuncia a tua posição de pai. Renuncia a tua posição de cuidador das crianças e veja o que o pai quer que você... Tia, como é que eu posso saber o que o papai quer? Está na tua frente. A gente não precisa pensar muito para saber o que nós temos a fazer. Está na nossa frente o que nós devemos fazer. A gente pode não aceitar, mas está na nossa frente. E aqui o que a vida está dizendo para Varro? Varro, não é com Tassiano. Varro, também não é com as crianças. Até quando tu vai te fugir nisso? Porque o que ele fez? Ele transferiu esse sentimento, essa paixão toda por Tassiano e ele alimentava isso ali com as crianças. Mas ele ainda não conseguiu resolver. Porque do jeito que o Tassiano reencarnou para esse processo de evolução, o próprio Varro também. Para trabalhar essa paixão, esse sentimento que ele tem, esse apego que ele tem por esse menino. Então ele diz, mas que será desse dom celeste, que é a imortalidade triunfante, se não soubermos renunciar? Sem renúncia não há evolução. O que é renúncia? Eu não vou atender o meu desejo, abro mão do... Porque o que é renunciar? Eu teria todo o direito de... Renunciar é isso. Eu tenho tudo, é meu direito ter. Por exemplo, é o direito dele, de um pai, cuidar do filho.
Mas aí o que ele faz? Ele renuncia a isso. Por quê? A respeito e respeito do filho. O filho não quer. E eu vou renunciar. Eu não tenho que estar insistindo nessa tecla. Batendo nessa tecla insistentemente. Então a renúncia é isso. Eu tenho todo o direito de, mas eu abro mão. Aí mostra o quê? A encrenca. Quando a gente diz assim, ó, aqui nesse ponto eu não consigo. Aí qual é a lição que você tem? Mas é esse ponto que você precisa trabalhar. Por isso que você novamente está lidando com essa situação. É nesse que vai doer, né? É nesse que vai doer. Tá difícil, gente? A fala do senhor Corvino. Aí ele diz assim, o coração incapaz de ceder. Essa fala é muito forte. O coração, ou seja, o sentimento. Tá pegando aqui, ele tá falando direto para Quinto Varro. E a gente tá indo de carona aqui. O Quinto Varro, se tu não tem capacidade de ceder a esse sentimento que tu tem pelo teu filho, porque ele diz assim, o coração, o sentimento incapaz de ceder a benefício da felicidade alheia, o menino Tarciano seria feliz nesse momento sendo um cristão? Obrigando-o a isso? Ele não quer. Deixa ele ser feliz do jeito dele. Incapaz de ceder a benefício da felicidade alheia é semente seca que não produz. Hashtag fica a dica. Semente seca que não produz. Não germina. Tarciano, o emissário espiritual, fez uma pausa ligeira, como a impor ordem à enunciação dos próprios pensamentos e continuou. Cenas do próximo capítulo. Meus amigos, foi bom? Então, vamos envolver o nosso irmão Wesley, que está aqui emprestando a voz para o senhor Corvino, para fazer a nossa prece de gratidão. Obrigado, Senhor, por mais este dia, que aqui estamos reunidos para o estudo dessas obras maravilhosas. Que possamos, Pai, com esse estudo que se encerrou há pouco, saber ceder às nossas vontades, saber ceder aos nossos caprichos, para que assim possamos receber o que o Senhor quer de nós, que possamos compreender o que estamos fazendo aqui e muitas das vezes nos perguntarmos o que Jesus faria em nosso lugar e tomarmos a melhor decisão, não por encarnados que estamos aqui nesse momento, mas sim como espíritos imortais que somos, rumo à imortalidade. Sei que estamos a passos de tartaruga, mas que devagarinho possamos chegar um dia, quem sabe, lá. Obrigado, fique conosco hoje e sempre.